E o prato do dia hoje é: conheça seus números e dobre o seu resultado, e dobre o seu lucro. Eu sou a Kênia Souza, sou restauranteira e instrutora, ajudo donos de restaurante a dobrar os seus resultados, o seu lucro. Eu gosto sempre de começar com algumas definições, mas esse vídeo eu quero impactar com a seguinte frase: se tudo der certo na sua operação, parabéns no seu negócio, você é o cara. Mas a contrapartida também é verdadeira. Se tudo der errado no seu negócio, sua culpa máxima, tá? Em italiano. É isso mesmo. Se tudo der certo, muito bem, é responsabilidade sua, você mandou bem. Mas se tudo der errado, não é a equipe, tá, gente? Se tudo der errado, é contigo. Eu já incorri nesse erro durante muito tempo, mas eu falo sempre também que o importante é a gente se perceber e o importante é a gente tomar outra atitude. Então eu já quis começar esse vídeo com uma paulada na moleira, porque ser empresário não é mole não, tá, gente? A gente tem que, de vez em quando, a gente tem que ter alguns confrontamentos. Mas vamos lá para a definição, que é o que norteia o início do nosso bate-papo, né? O empresário, o dono de restaurante, ele muitas vezes ele não sabe, não conhece a própria função. É tão confuso isso. Ele atua dentro do próprio negócio dele aonde está precisando de alguém. Então, por vezes ele é boy, por vezes ele é atendente, por vezes ele é cozinheiro, por vezes ele é compra e por vezes ele é financeiro. Então, nesses momentos é como se ele estivesse tentando suprir a falta de um componente, de um soldado. E aí ele deixa de executar a função dele, a função master do dono de restaurante, que é o quê? Que é planejar o negócio. O papel do dono de restaurante é fazer um planejamento estratégico, onde dali vai sair um plano de ação para a equipe dele executar e desenvolver KPIs, isto é, índices de performance e de desempenho, para ele acompanhar se ele está evoluindo ou não. Esse é o papel do dono de restaurante. Mas, como eu pontuei aqui, muita gente fica confusa e eu entendo perfeitamente, porque eu já estive nesse lugar. Então a gente vai tratar de tirar essa galera aí que está aprisionada fora da própria função. Vamos tratar de libertar essas pessoas e colocar esses donos de restaurante no seu papel, no seu papel pensante, de pensar o seu próprio negócio. Então, nos meus vídeos anteriores, hoje é sexta-feira, a gente já está no 5º vídeo dessa série, a gente vai se encontrar 14 vezes antes da minha aula Master, no dia 25 de março, onde eu preparei uma aula super maneira, super didática, contando como eu encarei todos esses desafios de 2020 e como eu fiz para sair fortalecida disso tudo. Na verdade, a gente ainda está enfrentando, né, gente, uma série de dificuldades. Mas eu sou uma otimista, eu acredito que o pior já passou. Eu sei que as notícias, quando a gente está muito preso no noticiário, a gente fica tendencioso a achar que as coisas estão piores. Mas eu não sinto isso. Eu sinto que a gente tem um pouco mais de certeza que a gente, tinha nesse mesmo período no ano passado, onde as pessoas realmente entraram em pânico. Agora a gente já percebeu algumas verdades, algumas máscaras literalmente já caíram, né? Então a gente está muito mais desperto para as verdades e para o que realmente está acontecendo no Brasil e no mundo. Mas vamos voltar aqui para vamos comer o nosso boi aos bifes aqui. Então eu já venho falando ao longo desses vídeos, esse é o nosso 5º encontro, que é preciso comer aos pedaços mesmo, aos bifes. Por quê? Você não consegue abraçar a tua operação como um todo e achar que você vai fazer uma varredura e em um dia você vai resolver isso. Claro que não, né, gente? Isso é um levantamento, é um diagnóstico que você faz
né, que é a nossa proposta aqui de hoje, desse vídeo, que é de conhecer os próprios números. Então, o nosso objetivo aqui, o nosso goal aqui é nos inteirar do que está acontecendo. É conhecer, sentir o nosso campo. Porque muitas vezes você está nesse campo, mas você não está sabendo onde você está pisando, porque você não conhece a própria realidade. Então hoje a gente vai fazer alguns enfrentamentos aqui e vou te propor algumas tarefas e alguns exercícios que eu acho que são pertinentes e que me ajudou muito a me tornar íntima do meu negócio, a entender melhor o meu negócio e por consequência conseguir extrair um resultado melhor dele, né? Eu sei que parece muito intuitivo, né? Poxa, tem gente que tem restaurante há quantos anos e que vai tocando daquele jeitão e dá certo, né? Cara, se você vai tocando daquele jeitão e tem dado certo, imagina a hora que você der um choque de gestão verdadeira no seu negócio e verificar os números e se apossar, sabe? Se apoderar do seu negócio e poder extrair ainda mais, alargar essa margem de lucro que a gente sabe que ela é apertada. Se você não tiver em cima, vigilante, ela é apertada e ela pode, sabe, se achatar do dia para a noite. Então, se você não viu esse conteúdo anterior, para entender essa trilha que a gente está construindo aqui, eu recomendo que você assista. Os vídeos estão no YouTube, né? Eu tenho um canal lá, peço que você se inscreva também. Às vezes as pessoas assistem e dão like, comentam, mas não se inscrevem no canal. E quero pedir para se inscrever porque isso ajuda muito, né? Ajuda o YouTube a entender que o meu conteúdo é relevante e que pode ajudar outros donos de restaurante. Então, curte lá e tem muita coisa boa lá já, tá? Mas vamos voltar à parte conceitual. Não tem como, gente, a gente avançar aqui só falar de coisa gostosa, isto é, faz isso que o resultado será esse, sem a gente abrir esse baú, sabe, e buscar esses conceitos para a gente poder entender melhor as ferramentas desses KPIs e de que forma a gente vai aplicar isso no nosso negócio. Então vamos lá, nós só temos uma empresa, um negócio de verdade, quando ele é comercialmente rentável e funciona sem a presença do dono, né? Vamos recapitular aqui. Tá, Kênia, está dizendo que eu só tenho uma empresa se o meu negócio for autogerenciável, eu só tenho uma empresa se ele funcionar sem a minha presença? Oh yeah, é isso que eu estou dizendo. Um negócio de verdade é algo que funciona, tem que funcionar sem a sua presença. A sua presença sim é importante, eu venho batendo muito em cima disso, mas ela não pode ser crucial, fundamental, a ponto da sua operação não rodar se você não estiver lá, porque a ideia não é essa. Então a ideia seria, sei lá, talvez ser autônomo, né? Vamos pensar em algumas profissões. Vamos pensar um veterinário. O veterinário é um autônomo, ele precisa, se ele trabalhar, ele ganha, se ele não trabalhar, ele não ganha. Vamos pensar uma outra profissão aqui, de repente, sei lá, um fisioterapeuta que atende num consultório dele, ele é o principal ativo, né? Ele é o único ativo da empresa dele. Se ele não trabalhar, ele não ganha. Até mesmo um médico que não se sujeita a um hospital, que quer ter o próprio consultório, cara, ele é o negócio dele. Se ele não vai trabalhar, ele não tem renda, ele não recebe. Então, a gente tem um restaurante, nós escolhemos essa atividade comercial porque a gente pode abarcar outras pessoas junto com a gente nessa operação e essas pessoas, estando habilitadas, elas podem conduzir esse negócio sem a nossa presença vigilante 24 horas no negócio. A ideia é essa, pelo menos a minha ideia, quando eu resolvi empreender no setor gastronômico, a minha ideia era essa. Claro que lá atrás ainda tinha uma outra premissa que deixava esse mercado muito atraente, é que a gente falava-se muito isso, né? Restaurante é muito bom porque você compra a prazo e vende à vista, sabe? Essa era a grande premissa da época, né? Tô falando de 18 anos atrás. Mas agora a gente sabe que não é bem assim, né, gente? Os prazos estão mais apertados,
A nossa venda, que antes era 70% em cash, hoje é o contrário, é 60%, 70% da nossa venda hoje entra em cartão. Então isso mudou um pouquinho ao longo desses anos. Mas vamos seguindo. Esse conceito tem que estar sedimentado, tá, gente? Não é demérito você estar longe da sua operação. Pelo contrário, se a tua operação está rodando redondinha sem a sua presença, você tá surfando bem nessa onda. Então, você concorda comigo que é preciso você elaborar um plano de trabalho, certo? Uma vez que isso vai dar um certo... Então, o que é preciso, gente? Vamos voltar lá no conceito do papel do dono. É preciso fazer um planejamento estratégico, onde você vai traçar seus objetivos comerciais de pelo menos um ano, tá? Dá trabalho, não estou dizendo que é fácil fazer isso, tá, gente? Quando a gente faz planejamento estratégico aqui na empresa, a gente fica quase uma semana internado dentro do escritório e, sabe, botando no papel tudo que é importante, depois isso é discutido, depois isso é colado na parede, depois isso vira um documento e aí sim a gente comunica a equipe e fala como vai ser o ano, né? Geralmente a gente faz isso no final do ano, já pensando no próximo exercício. Não preciso dizer também que 2020 foi um ano assim que o planejamento foi amassado e jogado no lixo, né? Porque muito pouco do que a gente planejou efetivamente aconteceu, porque foi um ano muito atípico, então a gente precisou se reinventar ali no meio do caminho. Mas enfim, é tarefa anual fazer um planejamento. Feito esse planejamento, do planejamento vai derivar o plano de ação, que é esse plano que você vai entregar para a sua equipe, sempre explicando o porquê, a importância, quem deverá executar, qual é o prazo para ser executado aquilo, para você de fato entregar para a sua equipe uma caixa de ferramenta, que eles possam abrir essa caixa de ferramenta e pensar, poxa, essa ferramenta é para isso, ok, eu entendi que é para isso, essa outra ferramenta é para tal coisa, então ok, então vou usar quando for necessário. E eu não preciso novamente bater na tecla, eu tenho certeza que você está me ouvindo aqui, você já está nessa construção mental, de que quando você não tem isso, isso impacta no seu resultado, né? Eu não consigo imaginar como conduzir um negócio, você sabendo que o final do mês está se aproximando e que você não sabe como vai ser o resultado e você não tem um aprovisionamento e você não sabe como é que vai ser a folha. Eu sinceramente, eu não consigo entender como algumas pessoas conseguem trabalhar com essa incerteza, né? Eu prefiro trabalhar e eu recomendo que você trabalhe sempre em cima de um planejamento, porque é muito melhor, gente. É muito mais tranquilo, é muito mais fácil de você conduzir o negócio uma vez que você tem um plano. E eu falando assim, parece, poxa, meu Deus, mas ela tá sempre batendo em cima disso. Sim, porque é isso que vai te tirar do ponto A aqui e vai te colocar aqui, ó, no ponto B aqui em cima. Não existe outro caminho senão o caminho do planejamento, o caminho de colocar no papel quais são os objetivos e traçar uma estratégia para chegar lá. Senão, a gente passa o dia inteiro e a vida inteira apagando incêndio, passa a vida inteira contando moeda. E a minha intenção nunca foi essa, e eu tenho certeza que se você está fazendo isso, você está profundamente incomodado, porque a pegada, a toada não é essa. A pegada é a gente estar aqui trabalhando forte, mas com um propósito maior, um propósito de construir um futuro melhor, de construir um legado, construir uma empresa sólida que dure 30, 40, 50, 100 anos, né? Acredito muito que a ideia é essa. Quando a gente começa a empreender, você está fazendo uma coisa para longo prazo, você quer muito que aquilo dê certo. E aí, gente, quando eu falo assim, parece, nossa, mas a Kênia, parece que com ela tudo lindo, perfeito. Não, gente, claro que não. Eu passei por vários momentos na minha carreira e momentos, inclusive, que eu não fiz planejamento.
Então eu não tinha nem como medir, eu não conseguia medir se aquele ano tinha sido bom ou não. A minha maneira de ver se o negócio tinha sido bom ou não é pensando no estilo de vida que eu consegui ter naquele ano. Mas imagine você ter que fazer uma retrospectiva e pensar se você trocou de carro, ou se você reformou sua casa, ou sabe? Não. Isso é uma consequência dos bons resultados da sua empresa, né? E não porque você navegou às cegas e se deu certo, muito bem, se não deu certo, vai culpar quem, né? Mas é nítido e evidente que quando eu comecei a aplicar gestão de verdade no meu negócio, que embora eu tenha uma formação em administração, mas eu comecei verdadeiramente a aplicar todos os KPIs mesmo por volta de 2011, 2012. Antes disso eu fazia uma gestão bem basicona, assim, sabe? Aquilo, eu tive franquia, então a franquia te dá um manual de como operar e eu seguia aquele manual deles. E eu percebia que eu estava trabalhando muito e não estava tendo o resultado que eu esperava. E mais do que isso, eu não conhecia meu próprio negócio, eu não conhecia meus números. A franquia que eu tinha, eles tinham um medo de aumentar preço. Eles tinham um foco no público C e D e eles achavam que o que levava as pessoas para comer o nosso produto era o preço. E eu ficava muito incomodada com aquilo porque eu sabia que não era o preço. Eu achava o meu produto assim de muita qualidade para ser vendido por um preço tão baixo, sabe? Eu não me conformava com aquilo. Eu fiz uma pesquisa, né? Foi uma pesquisa que norteou também toda essa minha guinada, essa mudada de posicionamento, né? Eu mudei meu posicionamento no mercado. E quando eu fiz quando eu migrei, sabe, daquela coisa muito foco no C&D e preço barato, blá, 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 quando eu migrei, é claro que eu migrei com um medinho, é claro que eu tinha as minhas reservas também, mas algo dentro de mim me impulsionava, dizia: Kênia, não tá certo isso, segue a tua intuição que você sabe o que tá fazendo, você já tá no mercado há um bom tempo, sabe, eu já tinha mais de 10 anos no mercado, e segue a tua intuição. E eu me entreguei para aquela intuição e fiz essa mudada de chave na minha cabeça e no meu negócio. E aí eu tive resultados excepcionais, tive resultados brilhantes. Ali eu percebi o quanto as pessoas amavam o meu produto. Não tinha a ver com preço. O preço barato é uma coisa, né? Acho que todo mundo já passou por esses momentos, né? Porque no final do mês, na hora do desespero, a gente quase cai nessa tentação, né? E o promocionado é bom, não estou dizendo que o promocionado é ruim, mas a gente não pode ter um negócio calcado em promoção, calcado em preço. A gente tem que ter um negócio com preço justo e que seja percebido pelo nosso cliente essa qualidade e esse preço justo. Então, gente, eu migrei e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu pude comprar insumos melhores, eu pude desenvolver fornecedores melhores, eu pude melhorar a aparência do meu restaurante, eu pude melhorar os meus descartáveis, a forma que eu apresentava o meu produto. E o meu cliente aceitou aquela mudança, aquele upgrade, aceitou a diferença de preço porque era visível que ele estava pagando por mais qualidade. E como ele já amava meu produto, aí ele viu aquela coisa ainda melhor, ele ficou encantado. E nesse ano, eu tive um crescimento de 40%, tá? 40%, de um ano para outro. Nesse mesmo ano, nós ganhamos um prêmio no Sebrae, um prêmio de excelência de gestão. Nessa época, eu era muito engajada com o Sebrae. E nós entramos num programa de excelência do Sebrae. Então, o que eu fazia? Eu aprendia aquelas ferramentas de gestão ali no ambiente do Sebrae, né, certinho, sala de aula, e depois eu chegava na empresa e dava aquele choque de gestão e colocava
aquelas ferramentas de verdade mesmo para funcionar. Então sim, eu sou Caxias, eu aprendo e eu quero aplicar. Eu aplico e vejo resultado, eu quero replicar. Apliquei, não tive resultado, eu já falo, opa, essa ferramenta não é para o meu bico, essa ferramenta não é para o meu negócio. Então vamos para a próxima até a gente achar algo que seja realmente adequado. Eu lembro que nessa época também a gente fez eu estava envolvida também com o PSGQ. E o PSGQ do Sebrae, que é um programa para empresário, ele faz aquela proposta do 5S. Até eu posso falar sobre isso numa das lives. E tem uma das partes desse processo do 5S que é você limpar a empresa. Limpar mesmo, no sentido exato da palavra, no sentido literal. Então, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que abrir o estoque, olhar tudo que tinha e descartar tudo que não estava em uso e tudo que não tinha valor, que não estava sendo aproveitado pela empresa. Gente, aquilo foi... da maneira que eu limpei o meu escritório, claro que eu contei com a ajuda dos meus gerentes, tal, da minha equipe toda, mas eu tinha muito documento de 10 anos, de 15 anos, e aí eu peguei todos aqueles documentos que já não serviam mais para nada, e a gente tinha uma área de lazer, né, nessa época a gente tinha uma sede da empresa que tinha uma área de lazer na parte externa e tinha uma churrasqueira. Então, para não jogar fora esses papéis, que não vou jogar fora papéis que estão falando do meu resultado financeiro, né, gente? A gente ateou fogo em todos aqueles papéis na churrasqueira e fomos dando fim naqueles papéis. A maneira que aquilo ia queimando, sabe? E que eu ia tirando todo aquele peso de todos aqueles anos, sabe? De todos os... Parece que a energia de todos aqueles funcionários que não deu certo com a gente, naquele dia aquela energia saiu. Aquela energia dos anos que não foram bons, sabe? Dos anos difíceis, como por exemplo aquele ano que teve a crise da gripe suína. De vez em quando, agora que a gente está vivendo essa situação, agora eu lembro da época da gripe suína. Então, anos que foram terríveis, que eu achei que ia quebrar. Então, sabe, todos aqueles papéis e aquela energia foi saindo do meu escritório e começou a abrir espaço, e começou a ficar mais gostoso, e ficou mais amplo, sabe? Então, eu adoro, de verdade, quando eu consigo pegar uma ferramenta dessa, aplicar no meu negócio e ver o resultado, sentir o resultado, e aí a coisa começa a fluir. Mas eu fico assim empolgada porque o negócio funciona, tá? Eu acredito muito nisso e eu não ia estar aqui investindo meu tempo e pedindo o seu tempo, né? Para me ouvir, se não fosse uma coisa tão importante, tão relevante, se eu não tivesse a certeza mais absoluta que isso pode ser replicado no seu negócio e que você vai ter sucesso se você fizer. Então, nos anos que eu apliquei gestão, eu tive um crescimento exponencial. Bom, uma última dicasinha para você é o seguinte, gente, não percam tempo e energia com atividades que não sejam importantes para você. O dono de restaurante perde muita energia com tarefas que podem ser delegadas, tá? Quando eu vejo um dono, eu comento isso sempre também, quando eu vejo um dono de restaurante no balcão, ou quando eu vejo um dono de restaurante no banco, na fila do banco, ou quando eu vejo um dono de restaurante no mercado, no hortifruti, que não tá fazendo compra para ele, tá fazendo compra pro restaurante, meu coração, ó, pi, meu coração para, porque eu penso, cara, não, vai fazer outras coisas, tá? Mande outra pessoa no mercado, mande outra pessoa no banco, a não ser que você vá no banco para negociar um produto do banco, sabe? Que você vai negociar um capital de giro, ou você vai fazer uma aplicação, né? Ou algo que seja de âmbito pessoal. Se não, gente, por favor, mande um gerente, mande alguém da sua confiança,
porque você tem tarefa mais importante para fazer, que é pensar o seu negócio, né? O seu lugar é pensando o seu negócio para ele ganhar força de atuação, aumentar, ampliar os resultados. Essa é a sua função, né? Vamos sair dessa situação caótica de querer suprir várias pontas do restaurante, porque isso só vai roubar a tua energia e você não vai ter sucesso aí. Comentei também já em alguns vídeos que, para mim, na minha gestão, gente, só tem duas funções que são indelegáveis, tá? Que é a gestão estratégica do financeiro e o marketing. Durante anos eu achei que isso era delegável, tá? Não a gestão financeira, porque isso eu nunca deixei ninguém tomar conta do meu dinheiro, né? Tomar decisões com o meu dinheiro. Eu sempre tive um assistente financeiro, mas não alguém tomar decisões com o meu dinheiro. Isso não, isso sempre eu mesma que executei. Mas o marketing, sim, eu delegava, tá? Sempre tive agência de publicidade, inclusive tive várias agências de publicidade, e quando elas não conseguiam atender com a minha expectativa, eu ia migrando, sempre buscando uma forma mais acertada de trabalhar, né? Achando que o problema estava em, não achei a agência certa ainda. E não percebia que, na verdade, é porque eu estava tentando delegar algo que não é delegável, né? O marketing da sua empresa é seu. Só você entende, conhece o DNA da sua empresa. Só você sabe qual é o core do seu negócio. E só você sabe o que você quer promocionar, quando você quer promocionar, o que você quer enfatizar, o que você acredita que não precisa estar evidente. Então, quando a gente contrata uma agência, você fica muito na esperança, né? O marketing de esperança, que aquela agência vai fazer um milagre e vai te colocar em evidência, e ela vai ter aquele olhar para a sua empresa, vai saber fazer aquele storytelling como você faz. E não vai, gente, simplesmente porque eles não conseguem. Pense que como é que o cara vai romantizar essa coisa toda se ele atende centenas de outras empresas, ou do mesmo segmento, ou de variados segmentos. Ele não consegue entender o core do seu negócio. E por mais que você explique, que você passe 1 hora palestrando para esse cara sai dali, ele vai para outra reunião, ele vai ouvir outro dono de negócio falar sobre o negócio. Enfim, muito difícil ele cuidar da sua identidade com o mesmo carinho que você cuidaria. Então, marketing para mim é indelegável. O que você pode delegar no marketing, na minha visão, cara, eu não tenho aptidão para fazer tráfego, eu não tenho aptidão para fazer as artes. Aí, se você tiver alguém na sua equipe que tenha essa desenvoltura, você pode ensinar essa pessoa e ficar meio de olho. Mas eu não recomendo mais contratar agência. Eu cheguei num ponto da minha carreira que eu decidi que eu ia hackear aquilo, que eu ia aprender aquela ferramenta, e fui atrás, percebi que não é tão difícil. Se você tem essa inteligência de gerir um restaurante num país como o Brasil, meu amigo, como o Brasil, eu tenho certeza que você vai se virar bem no Canva, eu tenho certeza que você vai se virar bem com o Premiere, né, que é o aplicativo, que é o software que eu uso para editar vídeo. Mas eu comecei editando no InShot, na versão gratuita no celular, comecei no Canva, na versão gratuita no celular, no Pixaloop. Então, depois que eu resolvi debruçar em cima disso e falei, não, eu vou aprender esse negócio, e eu não levanto, eu não saio daqui enquanto eu não souber me virar, pelo menos me virar com isso aqui. Então eu tive que fazer essa jornada meio sozinha, de aprender. Criançada em casa, né, gente? Não tem escola, mas o pai cuida. Então vamos continuar aqui. Live é isso. Seguindo.
Como eu entendi que isso era indelegável, eu tive que aprender essas ferramentas. E como eu falei antes, cara, se você tem essa expertise de tocar um negócio nesse país que nós somos heróis e heroínas, você não vai ter muito problema para aprender a mexer no Canva, nem no Premiere, nem no InShot. Eu tenho certeza que você vai se dar super bem. Então, foco no que é indelegável, tá? A gestão estratégica financeira é tudo o que eu tô falando desde o início desse vídeo. É você estar de olho no que realmente é importante e tomando posse verdadeiramente desses números, né? Sabendo o que representa o que dentro da sua empresa. Tem uma pesquisa, eu falo sempre isso no início dos meus vídeos, hoje eu não comentei, mas eu falo sempre que tem uma pesquisa que diz que 70% dos restaurantes operam com uma margem inferior a 10%. E, gente, isso é muito triste, porque eu sei que você pode mais. Eu sei que você pode, no mínimo, dobrar esse número. E é por isso que eu estou aqui. Esses são os meus esforços. Mostrar para donos de restaurante que é possível, sim, dobrar os lucros. Esse negócio de que eu preciso vender mais, eu preciso dobrar a minha venda, é meio utópico. Ninguém dobra a venda, tá? Isso é uma jornada, uma caminhada que pode levar anos. Agora, dobrar os lucros, isso é possível sim, tá? Eu arrisco dizer que se você estiver realmente interessado e disposto a colocar essas ferramentas que eu venho passando vídeo a vídeo aqui, em 12 semanas você consegue controlar os custos da sua empresa e já vai ter resultados melhores. Então, comigo aqui, porque a gente vai entrar nas KPIs agora que eu utilizo, né? Nos índices de performance que eu utilizo aqui no meu painel financeiro, no meu painel de controle financeiro. Eu gosto de brincar assim que é como quando eu entro no escritório, é como se eu estivesse entrando num cockpit de avião, certo? No meu painel, o que é o meu painel? Meu painel são as minhas planilhas. Eu quero olhar no meu painel e quero ver todas as luzinhas verdinhas. Quero vir como se fosse um piloto de avião, tec, 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 batendo nos meus botões ali e percebendo que tudo está fluindo e que tudo está interligado e está dando certo. Quando eu percebo luzinhas vermelhas nesse painel, é a hora de chamar a minha equipe. É a hora de entender por que está comprando num preço que não está adequado, por que o prazo está ruim, né? Se o meu financeiro esqueceu de lançar alguma nota, por que o resultado não está o esperado, que estava dentro do planejamento. Mas como que eu vou ter essa visão, como que eu vou ter esse painel se eu não tiver elencado antes quais são essas KPIs, o que é importante para a minha equipe do financeiro e do administrativo estar me apresentando no dia a dia? Não tem como. Então vamos lá, minha rotina financeira começa muito simples, com a conferência dos fechamentos de caixa, tá? Então eu chego na empresa, a primeira coisa que eu vou ver com o meu assistente é se os caixas do dia anterior bateram, né? Se está tudo certo, quanto entrou de dinheiro, o que entrou de cartão e, enfim, fazer com ela a conferência ali se deu tudo certo. Eu não vou fechar a caixa, eu vou fazer uma conferência com o meu assistente. Conferência do livro caixa. No livro caixa tem um vídeo que eu conto com detalhes também como que eu faço esse livro caixa. Por quê? Porque a gente trabalha com dinheiro em espécie e eu não confio em planilha para essa parte. A planilha aceita qualquer coisa, né? 50 pode virar 500 e 500 pode virar 50. Então eu gosto do bom e velho livro caixa, escrito a caneta, sabe? Quais foram as entradas, quais foram as saídas, quais foram os pagamentos que teve naquele dia. Já falei em outros vídeos que eu sou meio old school e na minha empresa funciona, então tá lindo. Vou para minha planilha de fluxo de caixa, isto é, na minha planilha de fluxo de caixa vai ter todas as minhas entradas e todas as minhas saídas. Então ali eu sei como que estão meus aprovisionamentos, quanto que eu tenho de dinheiro, quais são as contas, os próximos vencimentos daquela semana. Normalmente na segunda-feira eu já faço um olhar para a semana toda, né, gente? Eu já sei como vai ser toda a minha semana. Vou para a conciliação bancária,
né? Eu gosto de fazer, isso tem que ser feito, né, gente? Claro, até mais ou menos umas 3, 4 horas da tarde, porque depois disso, gerente de banco já caiu fora e aí você não consegue resolver mais nada. Por mais que hoje, Kênia, mas tem os aplicativos e você conversa no aplicativo até 10 horas da noite. Cara, se for um BOzinho meio sério, você vai precisar que seu gerente esteja na agência. Então, eu não deixo para resolver banco depois das 5 horas da tarde, não. Mas isso é uma questão minha, então, enfim, cada um faz no momento que achar mais adequado. Mas a minha dica é, faça banco antes, por 3, 4 horas da tarde, depois que você já viu como é que tá a sua parte interna das entradas e saídas, aí você já vai para a conciliação bancária ver como é que tá a tua situação no banco. E uma vez por mês, tá? Ou quando se fizer necessário, eu dou uma navegada na minha planilha de precificação. A minha planilha de precificação, que já está linkada com a ficha técnica, ela também está linkada com a minha planilha de produtos, tá? De entrada e saída de produtos. Então, se os meus itens, né, se os itens que compõem aquelas receitas subirem nesse período e o meu preço fica muito inadequado, eu tenho condições de verificar ali naquela planilha e de mudar, fazer a precificação adequada e voltar para o meu custo de mercadoria desejado. Que eu sempre falo nos meus vídeos que o número que eu adoro, amo, é 30%, mas que até 35% está dentro do aceitável. Então, uma vez por mês, ou quando se faz necessário, eu checo essa planilha e vou lá dar uma olhada como é que tá os meus custos de mercadoria, meus custos de insumo, para ver se meu preço está adequado. E por que eu sigo essa rotina? E é essa rotina que eu recomendo que você siga diariamente, né? De segunda a sexta-feira. Cara, se você for um cara organizado, em 3, 4 horas por dia você faz tudo isso que eu tô falando, ainda sobra tempo. Então vamos lá, a gente faz isso porque nós temos basicamente 3 grandes vencimentos na nossa operação em restaurante, certo? Que é o que? Folha de pagamento, que para mim é a mais pesada, aluguel e impostos. Então, esses 3 grandes pagamentos, eles não fogem do meu radar. Então, eu passo o mês todo fazendo aprovisionamento para esses 3 grandes vencimentos. Isso significa que todo o resto está subordinado a esses 3 grandes vencimentos. Então, minha equipe de compras, a pessoa que faz compras para mim, ela não vai fazer compra com boleto vencendo no dia 5, certo? Por quê? Porque dia 5 é folha e eu não quero nenhum vencimento junto com folha. Mas Kênia, tem coisas que não são controláveis, como por exemplo a Coca, né? Coca a gente tem 7 dias de prazo. Olha, gente, tudo é negociável, sabe? Faz um pedido menor e faz o pedido da semana, faz 2 pedidos naquela semana. A gente tem semana que faz 2 pedidos e tem semana que faz um pedido só. Então, tudo isso é manejável. Então, não vai me dizer que não tem como, porque sim, tem como, sempre tem, é o que a gente faz dentro da nossa loja. Então, todo o resto está subordinado a esses 3 grandes vencimentos. A minha compra está bem alinhada comigo e o meu financeiro também está bem alinhado comigo. Então, ele sabe que nesses 3 dias não pode ter pilha de boleto para pagar. Outra coisa que eu falo também com relação a prazo é o seguinte: a gente não pode deixar fornecedor ditar prazo. Claro que vai depender muito do seu poder de compra. Mas se algum fornecedor não consegue te dar prazo algum, aí você avalia se você quer continuar com esse fornecedor ou não. É que a gente já está no mercado há muito tempo, mas eu não me sujeito a alguns prazos de fornecedor não, eu troco. Eu vou em busca de alguém que esteja adequado com a minha realidade. A saúde financeira do meu restaurante vem em primeiríssimo lugar, certo? Então não tem... mas é que só aquele cara tem aquele requeijão. Amigo, vamos achar um requeijão semelhante, então. Porque aquele fornecedor não está conseguindo se adequar à nossa realidade. E o que é mais importante aqui? O mais importante aqui é a saúde financeira do meu negócio. Requeijão tem, senhor, tem muitos.
Então, gente, o pulo do gato, para você dobrar resultado, dobrar lucro, não tem outro caminho senão o caminho dos custos. Senão conhecer os seus custos, dominar os seus custos, né? E esgotar todas as possibilidades de reduzir. Eu não desisto, sabe, das coisas. Eu tenho essa mentalidade brasileira. Então, enquanto eu não consigo, eu não sossego. Coisas, por exemplo, mas Kênia, eu vou ter que reajustar aluguel. Oi? Reajustar aluguel? Não tem como. Eu não consigo. Não vai dar. Então eu vou ter que ver outro lugar. Enfim, eu não me sujeito a esse tipo de determinação, sabe? Eu sou daquelas que briga mesmo. Eu vou até a última instância para conseguir manter um preço ou manter um benefício ou ainda conseguir mais benefício, conseguir descontos, né? Então fica a minha dica aí. Agora, se você está numa sala, num prédio que estão falando em reajustar aluguel, olha, fica bem esperto, porque agora é hora de baixar aluguel e não de reajustar aluguel. Deus que me perdoe. Fuja! E aí, gente, depois de arrumar a casa, né, depois de botar tudo em ordem, de elencar essas prioridades, aí sim você vai passar para a segunda fase da sua expansão para aumentar a sua fatia de mercado, para aumentar o seu faturamento. Aí sim você vai falar em aumentar a sua presença digital, né, em colocar algumas estratégias para vender mais, né, mas sem pular essa etapa, né? Essa etapa fundamental que é de organizar a casa, arrumar a casa, para depois você estar preparado para absorver esse aumento nas vendas, né? Então, vou dar um passo a passo agora para já encerrar o nosso vídeo. E esse passo a passo começa com estabelecer as metas, escreva elas, bota no papel, faz um planejamento. Depois desse planejamento, faça um desdobramento para um plano. E aí comunica a sua equipe desse plano, sabe? Se for preciso, cola na parede para que todos entendam essa linguagem, para que todos saibam que é isso que você quer para o futuro da empresa. E delegue o máximo que você puder, mas assuma a responsabilidade de supervisionar sistematicamente, sabe? Eu brinco sempre também que não é delargar, é delegar, não é delargar. Quando você delega, você tá de olho, você sabe, volta e meia você vai lá checar se aquela pessoa de fato tá aplicando aquela ferramenta e quais são os resultados que ela tá apresentando. E aí os efeitos colaterais é o retorno financeiro, que com certeza vai vir, a sua equipe motivada porque começa a bater meta. Equipe que bate meta é uma equipe que trabalha feliz, animada. Melhora na performance da equipe, porque aí, como eu falei, bateu meta, tá mais feliz, vai vender mais, tá mais feliz, vai fazer um produto mais gostoso. E quem tem um plano tem maiores chances de sucesso, né? Quem não tem um plano vai ficar feliz com o que vier, né? Com qualquer coisa que vier. E para encerrar, quero dar uma dica que quem quer ir longe não vai sozinho. Quem quer ir longe vai acompanhado. Então faz a sua equipe comprar essa ideia. Faz eles entenderem o quanto o apoio deles é importante e necessário para que vocês melhorem a performance, para que vocês alcancem os objetivos e para que a sua empresa cresça de verdade, cresça sustentavelmente.